Eu já falei muito aqui a respeito da inteligência artificial. Teve um vídeo que eu soltei faz um tempo, chamado Inteligência Artificial, nada de I, tudo de A, né? Quer dizer, tudo artificial, mas no fundo, nada de verdadeiramente inteligente. E é preciso tomar muito cuidado aí, porque quando eu uso a palavra inteligência, né, essa é uma palavra muito ampla, muito profunda. Existem vários níveis de inteligência, falando em termos de verticalidade, né, evolução dimensional. Então, o intelecto, por exemplo, o que muitos chamam de razão, intelecto racional analítico, na grande síntese, esse tipo de inteligência é uma inteligência, só que é uma inteligência infinitamente inferior, né, à inteligência da intuição, né, à consciência intuitivo-sintética. Então, o que alguns chamam de consciência. Então, é um outro tipo, né, muito mais evoluído de inteligência, a intuição consciente. E por aí vai, né, existem mais níveis abaixo, mais níveis acima, né, e abaixo, e tudo isso são inteligências. Só que para o ser humano, né, o que ele considera inteligência hoje em dia, infelizmente ele só vê o intelecto como inteligência. Intelecto e métodos e ferramentas associadas ao intelecto. O que está associado à intuição, né, o ser humano ainda não compreende plenamente. A intuição é uma forma de inteligência, né, de uma outra dimensão. Então não é com os métodos, né, com os elementos que você tem na dimensão de superfície, na consciência de superfície, que você vai conseguir compreender uma inteligência volumétrica, né, uma consciência volumétrica. Você pode, através de vários processos intelectivos, ter alguma coisa que acione algo dentro de si e te permita atingir uma intuição. Mas o intelecto não é a causa em si de se atingir a intuição. Ele pode ser um meio de se atingir a intuição. Através do intelecto você pode atingir a intuição, mas não é pelo intelecto, né? O Roden gostava muito de diferenciar, né, através de e do. Por exemplo, né, o homem veio através do macaco, né, dos símios, né, de algumas formas de vida animal, mamíferos mais evoluídos. Mas ele não veio do macaco, né? O animal, a planta, o ser humano, os seres mais evoluídos, né, os anjos, tudo veio da única fonte, do absoluto, de Deus, tal, chame como quiser, né? Então, essa é a fonte, essa é a causa de tudo que existe. Agora, na esteira evolutiva, né, você tem formas de vida que vêm através de outras. E a ciência, né, ainda muito materialista, presa na morfologia, nas formas, ela vê nessas coisas, né, a causa de coisas muito diferentes. Então, por exemplo, o evolucionismo darwinista viu a evolução apenas em termos superficiais. Hoje em dia, no século XX, eles estenderam isso para o nível biomolecular, mas eles ainda veem a origem da coisa baseado na aleatoriedade, né, das coisas. Então você tem uma combinação carnal, né, diga-se, de genes que vão dar novos indivíduos diferenciados. E daí, através da seleção natural, os mais adaptados sobrevivem e ponto final. E também, né, eles entram com essa história de mutação, né? A mutação leva à melhoria, sendo que assim a mutação é algo totalmente aleatório. A probabilidade de uma mutação dar certo por si só é algo altamente improvável. É mais provável você sair jogar na Mega Sena e ganhar agora mesmo, né, nessa semana, do que bilhões de mutações aleatórias darem, né, um novo tipo de combinação genética que vai se propagar.
né? Então, existem fatores a mais atuando nas formas de vida que levam, né, a uma progressiva evolução delas, em particular do ser humano. Então, inclusive, uma coisa muito interessante aqui, né, é essa questão, né, do conceito de evolução, né? Evolução, para o biólogo, infelizmente, não significa evolução substancial. Significa meramente um dinamismo, né? Você evolui para o estado da morte, você evolui para isso aqui, você vira isso tal. De tal maneira que, no fundo, não existe evolução para o indivíduo de uma espécie, para o biólogo, né? Você não tem, né, uma progressão, né, um despertar do espírito, uma expansão da consciência do ponto de vista da biologia, que é materialista, né, não é uma ultrabiologia. Então, você não tem assim, e é engraçado, né, que assim, o Roden fala, né, e sabe-se muito bem que o ser humano, mesmo que ele seja destrutivo e muita gente prefira conviver com o animal, ele é evolutivamente superior a um animal. Ele consegue muito mais coisas, né? Ele consegue, né, com a sua complexidade, gerar coisas que um animal jamais vai gerar. Mesmo que isso tenha sido muitas coisas tenham sido aplicadas para o mal, isso não significa que o ser humano esteja no mesmo nível evolutivo do animal, né? Um biólogo certa vez falou na sala de aula, lá onde eu dou pós-graduação, o que é mais evoluído? Uma ameba, um plateuminto, né? Um molusco ou um ser humano? Daí a resposta para ele é nenhum dos dois, porque, de acordo com a biologia, o ser, né, que cumpre a sua função de acordo com sua constituição genética é evoluído tanto quanto qualquer outro que cumpra isso. Então, nesse sentido, né, um ser humano, um cachorro, uma planta, um escorpião, uma ameba, eles estão exatamente no mesmo nível evolutivo, porque todos eles cumprem a função de acordo com o seu nível. Você percebe que esse tipo de mentalidade tira essa evolução vertical, né, essa evolução interior da jogada e coloca tudo como estratos diferenciados. Você não tem níveis evolutivos superiores ou inferiores, mas todo mundo é diferente, né? Só que está no mesmo nível. Isso é bom de um ponto de vista, só que é muito deletério de outro. Para uma pessoa que é pré-racional, é interessante a pessoa ir se aprofundando nisso e ir incorporando isso. Para uma pessoa que já entendeu tudo e quer alçar patamares superiores, isso aí trava o seu progresso. Então, por exemplo, a questão de falar que a diversidade é boa, que você, né, uma ameba, um passarinho, um gato, uma onça, um jacaré, todos têm sua função, né, e deve ser valorizado e respeitado, é bom no sentido de fazer o ser humano não destruir completamente outras espécies. Só que para uma pessoa que compreende isso, só que ao mesmo tempo vê que, olha, eu sou mais elaborado, né? A coletividade humana pode muito mais que uma colônia de formigas ou de abelhas, né? Mesmo que as abelhas sejam importantes para regular o ecossistema terrestre, a humanidade terrestre pode formar coletividades que vão dar coisas que as abelhas e as formigas nunca vão conseguir dar. Mesmo que a gente não tenha atingido esse estágio hoje em dia, não significa que a gente não vai atingir futuramente e que isso será infinitamente melhor do que fazem certas espécies. Então, daí, nesse caso, né, a gente precisa tomar cuidado, né, porque assim, você tem a evolução, né, dentro de certas espécies. No ser humano, a evolução ela é muito, mas muito elástica, muito plástica, melhor dizendo. O ser humano evolui e muito. Um animal ele também evolui, só que muito menos do que um ser humano. Um animal já atinge o seu estado máximo, né, de consciência geralmente assim que nasce. Um pouco de adestramento faz o animal aprender certas coisas, mas logo que você deixa de adestrar, ele volta para o seu estado natural. Então existe uma zona de elasticidade dentro das espécies animais mais evoluídas. Mas no ser humano,
isso não é só elástico, mas como isso é plástico. Existe uma mudança permanente no ser humano que faz ele sempre estar se melhorando substancialmente. E isso ao longo do tempo vai se expressando até mesmo no seu organismo físico. Quem quiser saber mais sobre isso, eu recomendo, né? Leia a obra de Huberto Roden, leia a obra de Ubaldi, em particular a Grande Síntese, que tem vários aspectos disso, mas não só ela, como outros volumes da obra ubaldiana. Né? Aí tem outros, né, também que falam muito sobre essa questão, tangenciam de modo sob outras óticas, mais restritas, mas revelam vários detalhes interessantes, como o espiritismo, a Seixonoye, a teosofia, a antroposofia, a obra de Abdrushim, né, que é muito boa, e por aí vai. Mas a gente precisa ver essas coisas dessa maneira. Mas agora, né, voltando para a questão natural artificial. Quando eu falo, né, sobre ser mais natural, eu não falo nem para você desrespeitar seus instintos, né, porque se você desrespeitar muitas coisas que em você pulsa muito forte, você corre o risco de virar aquele estilo do pseudo-místico, né, ou essas freiras que são excessivamente moralistas, mas não tem nenhuma moralidade, que tentam forçar as noviças, né, os adeptos, a cometerem uma série de violências corporais, porque esse é o caminho certo. Né? Eu acho que isso é um caminho errado. Né? Isso já foi assimilado pelo grosso da humanidade. Por outro lado, né, se você também ficar puramente deixar os seus sentidos serem respeitados e não alçar algo maior, você também vai se animalizar demais. Né? Eu costumo falar que a prostituta e a freira, né, a freira fanática, radical e a prostituta, as duas, na verdade, são dois extremos no mesmo plano evolutivo. Só que uma está num extremo e a outra está no outro. Né? Muita gente aqui que é muito presa a um dos dois, né, geralmente presa ao moralismo, vai interpretar errado as coisas que eu estou falando aqui, vai ver como ofensivo. Mas eu não estou falando que o modelo, né, de pureza, né, de castidade, de uma vida mais obediente, de pobreza, obediência, né, e castidade, num sentido mais profundo, né, diga-se de passagem, né, eu não falo em miséria, em você não poder se relacionar sexualmente, que você tem que obedecer a tudo, né? Mas a obedecer princípios superiores, né? Ser casto no sentido de poupar energia vital para coisas superiores, ser pobre no sentido de levar uma vida mais simples, né? Com o necessário para você cumprir sua missão nessa terra, é nesse sentido que eu falo nisso. Né? Uma pessoa que está visando essas coisas deve tomar cuidado, né, com esses extremismos, né, de muitas religiões, de muitas doutrinas, que vão querer que você assuma aquele modelo para você se melhorar. E se você não assumir aquilo, você está errado. Na verdade, você não deve ficar nem num extremo, nem em outro. Você deve buscar um equilíbrio de acordo com a sua constituição atual e para buscar o máximo dinamismo interior possível, para que você se diferencie, para que você se torne um verdadeiro filho do Altíssimo e possa cumprir o seu papel aqui nesse mundo. Então, nesse sentido, você deve seguir a sua natureza. Eu percebo que à medida que eu vou seguindo cada vez mais a minha natureza, pode ser que no momento presente, às vezes, pareça que eu estou agindo errado, mas depois fica evidente que eu fiz a coisa certa. Então daí vai vir, mais gente vai se aproximar de mim, mais pessoas vão estar se relacionando, mais oportunidades vão aparecer na minha vida, oportunidades de eu me melhorar, né? Não necessariamente apenas oportunidades mundanas, né? Mas oportunidades de mais melhorias ainda interiores. Então você vai aproximando coisa boa de você, né? Gente interessante. Você vai se sintonizando de tal maneira que você vai conseguindo, as ideias vêm na sua cabeça.
você está se abrindo seus canais para o infinito. Hoje em dia, um monte de vídeo interessante, né, canal interessante, dos poucos ainda que eu encontro no YouTube, eu encontro por sintonização. Eu não encontro por buscas, né? Eu até faço buscas, né? Mas as buscas, na verdade, são só um mecanismo para acionar, né? Um catalisador para acionar uma coisa que já está latente em mim. Então, nesse sentido, já vem de repente certas coisas. Eu já falei com algumas pessoas que eu consigo atingir certos aspectos mais profundos, né? Estabelecer conexões mais profundas com outras ideias, né? Outras visões de mundos, por sintonização. Eu não uso os algoritmos artificiais, ou uso eles o mínimo possível para apoiar a minha busca. Minha busca é muito mais natural, usando a minha própria intuição, do que artificial, usando essas muletas, né, de IA, ou mesmo o meu cérebro, né, meu intelecto, que no fundo é apenas uma ferramenta, né, não é a minha verdadeira inteligência. Então, isso tudo a pessoa compreende se a pessoa estudar as obras que eu tanto cito, né? E, sobretudo, aplique isso em vida, né? Se a pessoa aplicar os princípios em vida, ela vai perceber que isso está no seu próprio imo, né? Às vezes nem necessariamente precisa fazer o estudo, apesar do estudo ajudar a pessoa a teorizar melhor e realimentar a sua prática, e a prática realimenta a teoria e por aí vai. Então, o artificial, ele não é ruim, não é vilão, mas a humanidade hoje em dia está tarada no artificialismo das coisas. A inteligência máxima é a artificial. Eu tenho que fazer um teatro enorme, me distorcer para ser aceito pelas pessoas. Eu não posso discordar, porque eu já estou num grupo que é seleto, então se eu não vou mais evoluir, eu vou me travar aqui. E eu me artificializo quando eu faço isso, porque existe algo dentro de mim que está pulsando, que quer evoluir, e eu não estou respeitando em prol do quê? Do respeito pelo grupo, do respeito pelo semelhante. Os caras vão tentar vir com várias armadilhas desse tipo. Você não está sendo benévolo com o próximo, você não está ajudando os outros, você está sendo arrogante, blá, 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 porque você está seguindo sua consciência. Seguir sua consciência mais profunda é respeitar o Deus imanente dentro de você. Está dentro de mim, está dentro de você. Faça isso você também, que você irá descobrir coisas fantásticas. E daí a gente vai conseguir se encontrar em planos inimagináveis, né? Basta, né, o sujeito fala, você quer que eu pense como você? Não, eu não quero que você pense como eu quero que você pense. São coisas diferentes. Então, a partir do momento que o indivíduo interiorizar, refletir, contemplar isso, né? Se aprofundar nisso e observar a vida, a existência dessa pessoa nessa terra vai começar a mudar. É impressionante, né? Porque a minha vida, hoje em dia, mesmo um monte de gente ter me proibido, né, de falar em público, um monte de coisa interessante, a pessoa tenta me tampar, né? Ignorar coisas que eu falo, porque a pessoa tem medo de descobrir o próprio Cristo dentro dela, a pessoa perde a oportunidade, tal, mas mesmo apesar de tudo isso, eu estou crescendo cada vez mais, porque eu descobri coisas fantásticas a respeito de como a humanidade funciona, como é o fenômeno evolutivo. Eu me sinto num estado de paz tão grande, né, que nada me abala. Inclusive as coisas que me vêm do mundo eu converto de forma cada vez mais eficiente em trabalho útil ascensional. E a melhor maneira de você ajudar o mundo é você se interiorizar ao máximo dentro de si, que vai provocar sua evolução. E essa evolução vai vir como um transbordamento de conceitos e vivências. Vivências que vão se transbordar no seu fazer ético. Usando, né, um jogo de palavras parecidos com os de Rode, né? Uma vivência mística interior intensa transborda
num fazer ético sem igual. E isso é o que muitos alunos veem em minhas aulas, né? Muitas pessoas veem no meu modo de atuar. Se capta isso pelo olhar que a pessoa faz em você, pelo modo, né? Todo sutil que a pessoa te trata, que é muito disfarçado, mas quem já consegue captar essas coisas percebe. É daí que eu busco as evidências para ver se eu estou no caminho certo ou não. Poucos são ainda capazes de perceber essas ondas psíquicas, essas sutilezas dos outros, né? Poucos ainda, mas esse é o caminho certo, né? Essa é a maneira com que você deve investigar a si mesmo e a realidade. Então o artificial e o natural são importantes para a evolução humana, mas siga a sua natureza interior, o melhor dela, né? Dose a sua natureza instintiva, né, o seu subconsciente, e alimente o seu superconsciente. E use o seu consciente para mediar os dois, mas sempre orientado para o alto. Essa era a mensagem de hoje, a grande mensagem de hoje. Saudações fraternas a todos vocês.